Olá, boa noite. O Rede TV News está no ar com mais informações de uma operação da Polícia Federal, que acaba de indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, deputado federal Eduardo Bolsonaro, por tentarem atrapalhar o julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. Já o pastor Silas Malafaia, que voltava de Portugal, presta depoimento neste momento à Polícia Federal. Ele foi parado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e teve o celular apreendido. A investigação descobriu conversas em que Bolsonaro fala ter discutido pedido de asilo político a Javier Milei, da Argentina. E você vai ver também. Câmara dos Deputados vota a lei de proteção de crianças e adolescentes na internet. Influenciador Gato Preto é preso depois de avançar farol vermelho e bater carro de luxo em avenida movimentada de São Paulo. E ministro Alexandre de Moraes afirma que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções ordenadas pelos Estados Unidos no Brasil. O Congresso instalou a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que vai apurar a fraude do INSS. A oposição, numa reviravolta, elegeu o presidente e o relator da CPMI. O senador Omar Aziz, do PSD, era o indicado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para presidir a comissão e teria como relator o deputado Ricardo Aires, do Republicanos, indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Mas a oposição não aceitou as indicações e levou a escolha para votação secreta. Com a ajuda de parlamentares governistas, o senador Carlos Viana, do Podemos, venceu e indicou o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, como relator. Alfredo Gaspar é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, ele acusou o atual governo de ser o responsável pelos descontos indevidos nas contas de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo a Polícia Federal, os descontos começaram ainda no governo passado. Fiz uma publicação ontem e a repetiria hoje, dizendo que a verdade é o que nós buscamos, que esse roubo na conta dos aposentados e dos pensionistas tem que ter a devida responsabilização. Um relator que já está comprometido desde o início com o julgamento. Afinal de contas, ele está externando uma opinião, diria que apresentando um relatório prévio sem sequer os trabalhos se iniciarem. O presidente da comissão promete não permitir que o debate político interfira nas apurações. Será um relatório técnico que tem o objetivo principal de descobrir quem são os responsáveis e apontar como nós brasileiros não permitiremos mais no futuro que a Previdência seja assaltada da forma como foi. As fraudes no INSS foram denunciadas em abril. Associações fizeram descontos não autorizados em benefícios, que somaram mais de 6 bilhões de reais. A comissão terá 16 deputados e 16 senadores e 180 dias para investigar os desvios. É uma derrota fragorosa para o governo, que achou que fosse controlar a relatoria. A presidência da CPMI perdeu os 2 cargos numa reviravolta capitaneada pelos líderes do PL na Câmara e do Senado, Sóstenes Cavalcante e Rogério Marinho. Depois disso, o presidente Lula chamou o presidente da Câmara, Hugo Mota, para uma reunião, e a ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, também conversou com os parlamentares. Oi, Gabriele Freire, o que você nos conta? Oi, Amanda. Boa noite para você, boa noite a todos. Durante a tarde, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, esteve em reunião com o presidente Lula no Palácio do Alvorada, uma conversa que durou ali cerca de 40 minutos. Já a ministra Gleice Hoffmann convocou líderes de partido no Planalto para avaliar o que aconteceu aí para que essa reviravolta da oposição fosse possível. A avaliação foi que houve, sim, uma falha na articulação ali da base governista e que também agora eles precisam agir fortemente para evitar que a CPMI seja feita pela oposição ali como um local de atos políticos. E olha, em menos de 5 horas depois do fim da CPMI, 243 requerimentos foram protocolados, todos pela oposição. Eles já podem ser votados na primeira sessão da CPMI, que vai acontecer na próxima terça-feira. Amanda. Obrigada, Gabriele.
E agora a notícia que aconteceu há poucos momentos. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, que está nos Estados Unidos, deputado federal Eduardo Bolsonaro, por tentar atrapalhar o julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. E hoje os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do pastor Silas Malafaia. Vamos a Brasília conversar com o repórter Matheus de Luca, que tem todas as informações. Boa noite, Matheus. Muitas reviravoltas aí nesse finalzinho de tarde, começo de noite. Conte tudo pra gente. Boa noite, Amanda. A Polícia Federal encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes um relatório que mostra intensa troca de mensagens entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. A polícia também apreendeu o celular e o passaporte do pastor. Segundo as investigações, as mensagens comprovam que Jair Bolsonaro estava produzindo conteúdo para as redes sociais. E na avaliação da Polícia Federal, esses registros mostram uma articulação para tentar intimidar as autoridades brasileiras e atrapalhar o julgamento da trama golpista. A investigação também mostrou que Jair Bolsonaro teria discutido um possível pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. Moraes agora deu 48 horas para que a defesa do ex-presidente explique os desrespeitos às medidas cautelares e proibiu qualquer contato de Silas Malafaia com o ex-presidente ou qualquer investigado na trama golpista e também proibiu a saída dele do Brasil. Volto com você, Amanda. Obrigada, Matheus. Estou lendo o inquérito aqui e fica muito clara essa articulação do Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro pela aplicação de sanções pelo presidente Trump, o tarifaço nos Estados Unidos e depois esse pedido de asilo político num documento encontrado recuperado do celular do próprio Bolsonaro. Um pedido de asilo político datado de fevereiro de 2024 ao Javier Milei, que é um aliado político de direita do ex-presidente Bolsonaro e presidente da Argentina. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto do novo Código Eleitoral. A proposta obriga a impressão do voto pela urna eletrônica, que será depositado em uma urna. O texto ainda precisa passar pelo plenário e, se for aprovado, retorna para uma nova avaliação na Câmara dos Deputados por ter sofrido alterações. O destaque do PP para a inclusão do voto impresso no Código Eleitoral foi aprovado por 14 votos a 12. Segundo o texto, a urna eletrônica deverá imprimir o voto que será depositado automaticamente em um local previamente lacrado. Não vejo muita razão disso daí. As urnas eletrônicas já estão conosco aqui há décadas. Em todas as eleições nunca houve até hoje uma única comprovação de que houvesse uma fraude ou violação das urnas eletrônicas. Após mobilização da bancada feminina, foi mantida a reserva de 20% das cadeiras para mulheres nas casas legislativas e a exigência de 30% das candidaturas femininas nas chapas eleitorais. A Câmara dos Deputados deve votar agora à noite o projeto contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Pela manhã, os deputados fizeram uma comissão geral para discutir o tema. O encontro teve a participação de representantes dos 3 poderes, das Big Techs e da sociedade civil. A representante da Meta, dona do Facebook e Instagram, disse que a empresa já adota medidas para proteger crianças e adolescentes. As nossas políticas não permitem nudez, abuso e exploração de menores. Também temos regras contra formas mais implícitas de sexualização. Nós utilizamos tecnologia para identificar contas de adultos que demonstrem comportamento potencialmente suspeito. Mas para o governo, os mecanismos adotados pelas Big Techs são falhos e priorizam os lucros das redes sociais. A ausência de regras que protejam os mais frágeis inverte essa lógica, priorizando violência, ódio e lucro financeiro em detrimento da vida de nossas crianças. O debate no plenário da Câmara serviu como base para a votação do projeto, que propõe novas normas de controle de conteúdo e acesso das crianças e adolescentes nas redes sociais. A proposta, já aprovada no Senado, foi batizada de Estatuto da Criança e do Adolescente no Mundo Virtual.
As plataformas serão obrigadas a adotar mecanismos que impeçam o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos inadequados para a idade. Material de teor claramente ilegal, como abuso sexual, deve ser derrubado imediatamente, mesmo sem notificação da Justiça. As plataformas também terão de disponibilizar e atualizar periodicamente mecanismos e ferramentas de controle e checagem de idade e controle dos pais sobre o que é acessado pelas crianças. Quem descumprir as medidas poderá sofrer sanções que vão de multa, suspensão e até a proibição definitiva de funcionar no Brasil. Esta casa tem a chance de escrever uma página histórica, de construir com os melhores especialistas e com a força de todos os deputados a lei que vai blindar a infância brasileira contra a exploração, a violência e a perversão do nosso tempo. A Justiça do Trabalho da Paraíba bloqueou carros, empresas, bens e outros valores que podem chegar em até 20 milhões de reais do influenciador Ítalo Santos e do marido dele, Israel Vicente. Hoje foram divulgadas imagens da audiência de custódia do casal. No vídeo, o advogado solicita que os acusados sejam transferidos para a penitenciária de Tremembé, conhecida como Presídio dos Famosos, no interior do estado. Porém, o juiz negou e determinou que o casal seja encaminhado para uma nova prisão, na Paraíba. O influenciador Samuel Santana, conhecido nas redes sociais como Gato Preto, foi preso hoje cedo após bater um carro de luxo. Nessa imagem, veja só, na zona oeste de São Paulo. Esse é o momento da batida registrada por câmeras de segurança. O Porsche do influenciador avança o sinal vermelho e atinge o carro no cruzamento. O acidente foi na Brigadeiro Faria Lima, uma das mais movimentadas da cidade. Essas imagens foram registradas logo após a colisão. Elas mostram a influenciadora digital Ana Ferracini Ribeiro, conhecida como Bia Miranda, ainda dentro do carro. O namorado dela, o também influenciador Samuel Santana, está do lado de fora, de boné branco e de jaqueta de couro. Os dois carros ficaram destruídos. O motorista do outro veículo e o filho dele foram encaminhados ao hospital com ferimentos leves graças ao airbag acionado na colisão. O casal de influenciadores deixou o local do acidente após a batida. Carro do senhorzinho, isso aí é lixo, né? A gente arca com a responsabilidade. Antes de ser preso, Samuel publicou imagens nas redes sociais consumindo bebidas alcoólicas com a namorada. Ele conta que tinha acabado de perder R$1.500.000. Bati minha Porsche, perdi 1,5 milhão. Tá suave, vou comprar outra. A polícia não deu detalhes sobre a prisão de Gato Preto. Aos 31 anos, ele tem uma trajetória polêmica, incluindo acusações de dívidas de pensão alimentícia e violência doméstica. Recentemente, os dois influenciadores foram alvos de uma operação contra um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online, como o jogo do Tigrinho. Podia ter perdido muito mais que 1,5 milhão, né? Podia ter perdido a vida, podia ter causado a morte de outras pessoas. É o cúmulo da irresponsabilidade, é um crime. A Polícia Militar divulgou agora há pouco as imagens das câmeras corporais dos PMs que participaram da prisão do influenciador. Ele foi detido no apartamento onde mora, em Guarulhos, na Grande São Paulo, com 2 garotas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Samuel foi preso por ter fugido da cena do acidente sem prestar socorro às vítimas. O influenciador diz que deixou o local por causa do tumulto provocado pela presença do casal. Gato Preto foi encaminhado à delegacia e está à disposição da Justiça. O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou um alívio nas taxas impostas às exportações brasileiras de derivados do aço e do alumínio. Após uma medida tomada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, o Brasil vai pagar a mesma taxa dos outros países e não mais os 50% impostos no tarifaço. Máquinas, equipamentos e motocicletas estão entre os produtos beneficiados. Nós fizemos a conta da 2,6 bilhões de dólares de inserção de aço e alumínio nas exportações brasileiras, de 40 bilhões de dólares.
ou seja, 6,4% das exportações saem dos 50% e vão para a seção 232, que torna igual a nossa competitividade com o restante do mundo. Pesquisa Quest, divulgada hoje, mostra a recuperação da popularidade do governo Lula com redução dos preços dos alimentos e resposta ao tarifaço americano. Em julho, a desaprovação do governo Lula era de 53% e agora caiu para 51%. A aprovação da gestão do presidente oscilou 3 pontos para cima e é de 46%. 3% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Ainda segundo o levantamento, a avaliação negativa do governo oscilou 1 ponto para baixo e passou de 40% para 39%. A avaliação positiva, que em julho era de 28%, subiu para 31%. Os entrevistados que consideram o governo regular também eram 28% e agora são 27%. E 3% não sabem ou não responderam. A pesquisa também perguntou se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está errado ao impor tarifas aos produtos brasileiros por acreditar que existe uma perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em julho, 72% dos entrevistados responderam que ele estava errado e agora 71%. O número dos que acham que Trump está certo subiu 2 pontos e chegou a 21%. E 8% não sabem ou não responderam. O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que os bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos a ativos brasileiros. Em entrevista à agência Reuters, Moraes lembrou que os bancos que operam nos Estados Unidos têm que obedecer à lei americana, mas que aqui, no Brasil, qualquer sanção tem que ser aprovada pelas cortes judiciais. Ainda sobre a aplicação da lei Magnitsky, feita contra ele pelos Estados Unidos, pelo governo Trump, Moraes disse que não vai acionar a justiça americana pelo caso e que vai aguardar, e que o assunto é uma questão diplomática do Brasil, mas expressou confiança de que a sanção seja revogada pelo próprio governo Trump ou então por meio de decisão judicial. A cidade de Xanxerê, em Santa Catarina, recebe a 3ª edição do Torneio Internacional de Futsal. A seleção brasileira feminina estreia daqui a pouquinho contra a Guatemala, que participa pela primeira vez da competição. Após 5 dias de treinos intensos, a seleção encerrou a fase preparatória para buscar o tricampeonato do torneio. Além de Brasil e Guatemala, Colômbia e Marrocos também participam do evento. A competição aqui é sempre muito especial, a torcida lota o ginásio e para o futsal feminino isso é muito importante. A fase de grupos acontece entre quarta e sexta-feira, com todos os jogos sendo realizados na Arena Ivo Suixardi. As 4 seleções se enfrentam entre si e as 2 melhores vão para o final, que acontece no próximo domingo às 3 da tarde e com transmissão da Rede TV. O torneio serve como etapa preparatória para a Copa do Mundo de Futsal, que será realizada nas Filipinas de 21 de novembro a 7 de dezembro. É isso, o Rede TV News fica por aqui, minha gente. Amanhã tem mais, a partir das 19h55. Espero por você. Boa noite, bom descanso. Até amanhã.